Olá, Deus abençoe você. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira e, como toda sexta-feira, lá na igreja é dia de batalha espiritual para a gente estar buscando conhecimento da palavra de Deus, para estarmos nos preparando sempre, estarmos sempre preparados para toda e qualquer armadilha de Satanás que ele tente contra a nossa vida. Então, lá na igreja a gente aprende, a gente guerreia pela fé, na oração, fazendo orações fortes, determinando a libertação dos nossos familiares. Se a pessoa ainda precisar ser liberta, ela vai determinar a libertação dela, ela vai buscar por ela vai buscar por alguém que estiver nos vícios, nas drogas, que estiver com a vida destruída, que estiver com os caminhos travados. Então, esse dia lá na igreja é para a gente guerrear, orações de fé, orações fortes, determinando a nossa vitória, porque a vitória está em Cristo, né? Os espíritos imundos já foram derrotados pelo sangue do Senhor Jesus, mas a gente precisa tomar posse disso. Então, a gente ora, a gente determina, a gente levanta as mãos para os céus e determina a queda, a destruição das armadilhas do diabo, das astutas ciladas de Satanás contra a nossa vida. A gente amarra, a gente repreende todo o mal ali, para que a gente possa permanecer diante da batalha. Uma batalha espiritual que é travada todos os dias. E a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de batalhas espirituais, de servos do Senhor, de pessoas de fé, que viveram ali na dependência do Senhor, que viveram ali em comunhão com Deus, que viveram ali sempre buscando a misericórdia do Senhor através da oração, da busca, do clamor. E hoje eu estava meditando aqui no Espírito Santo, aqui em Daniel, profeta Daniel, capítulo 1, certo? Aquele momento ali em que Daniel e seus amigos, né? Outros jovens hebreus estavam ali diante de Nabucodonosor. Deus permite as situações que é tudo para a glória dele, né? Aquele que serve ao Senhor tem a sua vida dirigida pelo próprio Deus. Mas isso é uma coisa que tem que ser constante. A gente precisa estar ali, sempre em espírito, buscando a direção do Senhor, sempre buscando a presença do Senhor. E Daniel dá esse exemplo de uma pessoa, de um servo de Deus, de um amigo de Deus, assim como Abraão foi também, assim como tantos outros aqui na palavra de Deus mostram que foram assim, pessoas que estavam ali, na intimidade com Deus. Isso faz toda a diferença. A nossa intimidade, a nossa comunhão com o Altíssimo é o divisor de águas da nossa vida, para que a nossa vida tome o rumo para a eternidade com Ele, tome o rumo certo. Então, precisamos ter intimidade com o Senhor. Em cada momento, em cada detalhe da nossa vida, a gente está ali, diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia, falando para Ele aquilo que está aqui, porque esse é o segredo. É a gente estar o tempo todo na dependência do Senhor. E o que é estar na dependência do Senhor? É tudo que acontece, tudo que vem à nossa mente, tudo que a gente pensa, que a gente sente, a gente está ali falando para Ele. A qualquer lugar, em qualquer momento do dia. Não importa. Ou seja, é uma intimidade. Você fala para Ele tudo que está aí dentro de você. E nas situações, principalmente nas situações, quando parece que a situação não tem mais jeito, você ir lá, dobrar os seus joelhos, se colocar diante de Deus, falar para Ele, pedir a misericórdia dele. E foi isso que Daniel fez aqui nesse capítulo 1, quando o rei... na verdade, isso aqui eu estava pensando no capítulo 2, né? Que o rei pediu a interpretação do sonho dele para os magos, para os astrólogos daquele tempo lá. E eles não puderam responder, eles não puderam saber qual era o sonho que Nabucodonosor tinha tido e a sua interpretação.
Então, por conta disso, Nabucodonosor se irou, né? A gente vê que ele era bem assim, bem irado com as coisas, e ele mandou que matassem os magos, destruíssem as famílias dos magos, enfim, dos encantadores, dos sábios também. E Daniel estava ali no meio dos sábios, né? Porque no capítulo 1 mostra que Daniel e seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Ananias, na verdade era Ananias, Misael e Azarias. Sadraque estava aqui também, né? É porque era o nome que o rei tinha colocado neles, né? Eles mudaram o nome deles. Então, eles estavam aqui e eles foram colocados ali diante do rei, porque no primeiro capítulo ele mostra essa questão das iguarias e tudo mais, que o rei tinha colocado para eles se alimentarem durante algum tempo. E Daniel se recusou a se alimentar daquelas porções das iguarias dos reis. Ele simplesmente propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então ele falou ali com o chefe dos eunucos para que não precisasse se contaminar. E no fim das contas, eles ficaram ainda mais fortes, mais robustos, mais gordinhos, mais saudáveis, só comendo verdura, essas coisas, e bebendo água, legumes, né? E bebendo água do que os outros que estavam se alimentando com as coisas do rei. Então, a partir desse momento, eles ficaram ali assistindo diante do rei. Assistindo, como os anjos que assistem diante de Deus, eles ficaram ali diante do rei com cargos, vamos dizer assim. Ficaram ali com cargos como sendo, aqui ó, no versículo 20, em toda matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais indoutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. Então, Nabucodonosor deu cargos para eles, né, dos sábios. E no capítulo 2, é essa questão aqui do sonho, né? Então, os magos, astrólogos não puderam interpretar o sonho do rei, não puderam saber nem interpretar o sonho. Então, o rei mandou que fossem mortos todos eles, e os sábios no meio também. Então Daniel, ele logo recorreu a Deus. Logo ele foi diante de Deus pedir misericórdia ao Senhor, para que Deus pudesse dar a interpretação do sonho e ele pudesse assim livrar, né, Daniel e todos os outros sábios que estavam ali, os seus amigos que estavam ali. Então aqui no versículo 18 diz, no 17, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. E Daniel falou dizendo, seja bendito o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, e ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse momento aqui, Daniel se colocou diante de Deus. Ele viu que o rei estava mandando matar todo mundo, eles iriam morrer. Mas por conta da oração, por conta da intercessão, isso não aconteceu. Então, a gente estava meditando sobre a oração e Deus falou através do pastor o seguinte, tem coisas que não eram para acontecer. Se houvesse ali, naquela situação, uma intercessão, não teria acontecido tal coisa. Vamos dizer assim, tal desastre na vida de alguém. Se tivesse ali
a ação da oração, uma atitude de fé que é a oração, aquilo não teria acontecido. Então tem coisas que não era para acontecer. Então, a gente vê o poder da oração, o poder da intimidade que a gente tem que ter com Deus. Para evitar situações, para evitar a ação do mal contra a nossa vida. O que sustenta é a fé, é a oração, é aquilo que a gente faz com Deus, que permite dele derramar da sua misericórdia. É incrível isso, porque quando a gente está no mundo, a gente não imagina. Tem gente orando pela gente. E quando a gente se converte, aquilo ali é resposta de oração. Aquilo ali, Deus agiu ali, porque houve reação aqui. Reação na terra, reação no céu. Quando a gente liga algo aqui na terra, é ligado no céu. Por quê? Porque o ser humano escolheu estar distante de Deus. Agora a gente paga o preço. A gente está aqui, nesse mundo pecaminoso. Mas a gente tem a possibilidade de se aproximar de Deus através do sangue de Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, porque agora a gente tem possibilidade, a gente tem oportunidade de se aproximar do Senhor. Então, se você não tem feito isso, faça isso. Comece a fazer isso. Comece a se aproximar de Deus. Queira isso. Somente o Espírito Santo pode convencer você. Eu estou aqui apenas como um bisturi de uma grande obra. Um instrumento. Mas é a palavra que vai fazer diferença na sua vida. É aquilo que o Espírito Santo está convencendo você. É o Espírito Santo que convence você. Se tudo isso que está sendo falado aqui tem um sentido espiritual, ele vai convencer você. E você vai ter o desejo de fazer isso também. De orar, de buscar, de falar para Deus, de ter intimidade com Ele, porque isso muda a nossa vida. A gente começa a ser espírito. A gente começa a querer viver no espírito. Queira viver no espírito, porque vivendo em espírito, você vai viver com Deus. Você vai viver diante de Deus. Você vai ficar assim, assistindo diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Como os anjos. Você vai estar ali, a sua vida vai ser para glorificar a Deus. A sua vida vai ser para louvar o nome dele, para engrandecer o nome dele. A sua vida vai ser para isso. E isso é ruim? Não. Você vai deixar de se preocupar com as coisas dessa terra. Você vai deixar de ficar ansioso com as coisas dessa terra, com o amanhã, com tudo. Claro, sempre pensando na sua alma, na eternidade. A única preocupação que a gente tem mesmo é a minha alma tem que estar salva. Eu não aceito perder minha alma. É isso. E isso vai fazer a gente ficar ali, assistindo diante de Deus, diante do trono de Deus o tempo todo, pedindo misericórdia a Ele. Então, aqui no versículo 9 do capítulo 1 de Daniel, diz assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, o chefe dos eunucos, do rei, ali na Babilônia, do rei Nabucodonosor, esses chefes, eles simpatizaram com Daniel. Eles simpatizaram. Aí você pode ver o diálogo deles depois. Ah, porque Daniel, se o rei souber que a gente está mantendo vocês com legumes e água e não com as iguarias deles, ele pode querer fazer mal a gente de alguma forma. Mas aí Daniel propôs, olha, mas vamos fazer assim, a gente vai experimentar, vamos ficar só nos legumes e na água durante 10 dias, para você ver, para você confirmar que vai dar certo, não precisa se preocupar. Então, porque Deus fez com que Daniel achasse graça diante dos chefes, dos eunucos, então deu certo. Eles viram com os próprios olhos que iria dar certo. Eles passaram os 10 dias sem comer as iguarias dos reis
E ele consentiu. E eles viram, perceberam os semblantes deles, de Daniel e dos seus companheiros, melhores. Estavam mais gordos de carne do que todos os outros jovens que estavam se alimentando com as iguarias dos reis. Então, o que é que permitiu isso daqui? O que é que permitiu que o chefe dos eunucos, lá do rei Nabucodonosor, achasse graça e misericórdia para com Daniel e os seus companheiros? Deus fez. Está aqui escrito, olha, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia. Isso daqui já é resposta de oração. Isso já é resposta de uma vida de intimidade com Deus. Por isso aconteceu isso daqui. E tantas outras coisas que aconteceram. Aí Daniel foi para a cova dos leões, foi livre ali de morte de novo. Por conta do quê? Das orações. As visões que Daniel teve. Visões de coisas que vão acontecer hoje. Olha só quanto tempo já faz. Mas visões, sonhos e visões de coisas que estão para acontecer hoje. No fim dos tempos. Então, tudo isso aconteceu, é aquela passagem que diz, que Daniel diz, só eu tive a visão. Só eu. Ou seja, só ele estava se consagrando com Deus, para Deus. Só ele estava tendo intimidade com Deus. Então, a gente vê a Bíblia, a palavra de Deus, é para a gente ter conhecimento de fatos que aconteceram no passado com pessoas que tiveram vida com Deus, intimidade com Deus. Para que a gente aplique hoje na nossa vida. Deus deixou um arsenal para que a gente possa viver em comunhão com Ele, para que a gente possa preparar a nossa alma para a eternidade com Ele. Então, ir à igreja ajuda muito. Você não tem noção. Você não tem noção. Não sei o que eu faria se não fosse a casa de Deus. Foi lá que eu me converti. Claro, tem experiências, pessoas têm experiências que se converteram em outro lugar, que receberam o Espírito Santo em outro lugar, em qualquer outro lugar, porque para Deus não tem lugar, basta a pessoa estar na sua sinceridade, humildade, clamar por Ele. Mas a igreja, ela é como uma escola e ela nos mantém, nos ajuda na manutenção da nossa fé. Ela ajuda, ela auxilia nisso. Porque ali é um ambiente de fé, ali é um ambiente que você está aprendendo, que você está vendo a manifestação do poder de Deus, você está ali entre pessoas que são da fé, né? Por mais que a gente sabe que tem o joio e o trigo ali no meio, mas a gente precisa se manter. A gente precisa se manter. Então, é guerra. E hoje é dia de guerra. Sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 13. E a gente vai estar lá guerreando. Então, se você quiser participar hoje de uma reunião em qualquer igreja universal do Reino de Deus, é só um convite. Eu não estou dizendo, só lá é o lugar certo. Não. É um convite. Se você quiser, você vai. Se você já tem uma congregação, glória a Deus, aleluia. Permaneça na sua fé. Mas se você está longe de Deus, se você está desigrejado, se você está vendo seus caminhos tudo trancado, se a sua vida tá desmoronando, se você está com depressão, com angústia, com tudo que não presta, receba esse convite de Deus. Vá lá, prove a Deus, faça uma prova com Deus. Meu Deus, eu estou aqui. O Senhor me permitiu ver esse vídeo hoje. E estou aqui por tudo ou nada. Vá lá, se não acontecer nada, você não precisa mais voltar, não. Você não precisa mais voltar. Não precisa nem assistir esses vídeos aqui. Mas use a sua fé. Creia. Deus trouxe você até aqui. Você está aí escutando, o Espírito Santo está lhe convencendo. Então vá. Tome a atitude de fé. Deus vai lhe honrar.
Deus vai honrar você. É certo isso. Porque Deus honrou Daniel, Deus honrou Moisés, Deus honrou Abraão, Deus honrou Isaac, Deus honrou Jacó. Deus honrou. E olha a fé de Jacó, você lê. Já vai entrar em outro assunto aqui. Mas é incrível. Porque Jacó, ele era, no fim das contas, ele era mais espiritual do que o seu irmão Esaú. E ele pediu, ele negociou, ele negociou o direito à primogenitura com o outro, com um prato de lentilhas, o outro deu o direito de primogenitura para ele. E a partir daquele momento, Deus, como Deus diz lá em Malaquias 1, eu amei a Jacó, mas odiei Esaú por conta disso. Porque ele não era espiritual, porque ele não considerou as coisas de Deus. Então, temos uma vantagem quando a gente considera as coisas de Deus, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente quer as coisas de Deus. Faça isso. A partir de hoje, faça isso. Amém? E nesse domingo, lá na igreja também, vai estar tendo a entrega do azeite da unção. O azeite da unção, ó, a igreja vai estar promovendo essa entrega gratuita do azeite da unção. Esse azeite que, na palavra de Deus, tem várias passagens, você pode pesquisar no Google, se você quiser, colocar aí azeite da unção, Bíblia. Azeite da unção, versículo. Você vai encontrar um exemplo é lá em Tiago 5, sobre, ele dá uma dica. Está alguém doente? Está alguém doente? Unja chame os presbíteros da igreja, faça a oração da fé, unja com azeite. E a oração da fé curará o doente. E tantos outros exemplos de que também o azeite é um símbolo, é um elemento que representa o Espírito Santo. Então, pela fé, eu unjo aqui em casa, para Deus estar guardando a casa, ou seja, proteção. A gente unge o alto da nossa cabeça, a gente unge o nosso coração, para Deus nos guardar, para Deus nos livrar de todo e qualquer pensamento ruim, todo e qualquer sentimento que não presta, enfim, conforme a nossa fé, baseado na palavra de Deus. Então, domingo vai ser essa entrega em todo o mundo do azeite da unção, para você ficar firme na fé. Enquanto a gente está em movimento, meus irmãos, a gente tem que estar em movimento. A nossa fé é como um músculo, ela tem que estar o tempo todo em movimento. Então Deus vai honrar a gente. Amém? Porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. Então a gente é justo diante de Deus quando a gente está usando a nossa fé. Eu estou aqui pela fé também, de pijama, aqui diante de quem crê pela fé, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até a próxima e que essa palavra possa ter ajudado você em alguma coisa, amém? Deus abençoe.